A Inglesinha Barcelos, de Machado de Assis. Eram trentonas. Cândida era casada, Joaninha solteira. Antes desse dia de março de 1886, viram-se pela primeira vez em 1874, em casa de uma professora de piano. Quase iguais de feições, que eram miúdas, meãs de altura, ambas claras, ambas alegres, havia entre elas a diferença dos olhos. Os de Cândida eram pretos, os de Joaninha azuis. Esta cor era o encanto da mãe de Joaninha, viúva do capitão Barcelos, que lhe chamava por isso. Como vai a sua inglesa? Perguntavam-lhe as pessoas que queriam lisonjear. E a boa senhora ria-se d'água. Joaninha não viu morte física nem moral, não achou meio de fugir a este mundo, e contentou-se com ele. Da crise, porém, nasceu uma situação moral nova. Joaninha conformou-se com o celibato, abriu mão de esperanças inúteis, compreendeu que estragara a vida por suas próprias mãos. Acabou-se a Inglesinha Barcelos, disse consigo, resoluta. E, de fato, a transformação foi completa. Joaninha recolheu-se a si mesma e não quis saber de namoros. Tal foi a mudança que a própria mãe deu por ela a cabo de alguns meses. Supôs que ninguém já aparecia, mas em breve reparou que ela própria não saía à porta do castelo para ver se vinha alguém. Ficou triste. O desejo de vê-la casada não chegaria a cumprir-se. Não viu remédio próximo nem remoto. Era viver e morrer, e deixá-la neste mundo, entregue aos lances da fortuna. Ninguém mais falou na Inglesinha Barcelos. A namoradeira passou de moda. Alguns rapazes ainda lhe deitavam os olhos. A figura da moça não perdera a graça dos 17 anos, mas nem passava disso. Nem ela os animava mais. Joaninha fez-se devota, começou a ir à igreja, mais vezes que dantes, à missa ou só orar. A mãe não lhe negava nada. Talvez pense em pegar-se com Deus, dizia consigo. Há de ser alguma promessa. Foi por esse tempo, que lhe apareceu um namorado, o único que verdadeiramente a amou. Queria desposá-la, mas tal foi a sorte da moça, ou seu desacato, que chegou a falar-lhe nunca. Era um guarda-livros, Assênio Caldas, que encontrou uma vez na igreja de São Francisco de Paula, onde fora ouvir uma missa do 7º dia. Joaninha estava apenas orando. Caldas viu-a ir de altar em altar, ajoelhando-se diante de cada um, e achou-lhe um mar de tristeza que lhe entrou na alma. Os guarda-livros geralmente não são romanescos, mas este Caldas tinha até composto entre 16 e 20 anos, quando era um simples ajudante de escrita, alguns versos tristes e lacrimosos, e um breve poema sobre a origem da lua. A lua era uma concha, que perdera a pérola e todos os meses abria-se toda para receber a pérola, mas a pérola não vinha, porque Deus, que a achara linda, tinha feito dela uma lágrima. Que lágrima! A que ela verteu um dia por não vê-lo a ele. Que ele e que ela, ninguém. Uma dessas paixões vagas que atravessam a adolescência, como ensaios de outras mais fixas e concretas. A concepção, entretanto, dava ideia da alma do rapaz, e a imaginação, se não extraordinária, mal se podia crer que fixasse entre o diário e a razão. Com efeito, este Caldas era sentimental. Não era bonito nem feio, não tinha expressão, sem relações, tímido, vivia com os livros durante o dia e à noite ia ao teatro, ou algum bilhar ou botequim. Via passar mulheres, no teatro não deixava de as esperar no saguão. Depois ia tomar chá, dormia e sonhava com elas. Às vezes tentava algum soneto, celebrando os braços de uma, os olhos de outra, chamando-lhes nomes bonitos, deusas, rainhas, anjos, santas, mas ficava nisso. Contava 31 anos quando sucedeu ver Inglesinha Barcelos na igreja de São Francisco. Talvez não fizesse nada, se não fosse circunstância já dita de vê-la rezar a todos os altares. Imaginou logo, não devoção nem promessa, mas uma alma desesperada e solitária. A situação moral, se tal era, parecia-se com a dele. Não foi preciso mais para que se inclinasse a moça e a acompanhasse até Catumbi. A visão tomou com ele. Sentou-se à escrivaninha, aninhou-se entre o dever e o há de ver, como uma rosa caída em moita de ervas bravias. Não é minha essa comparação, é do próprio Caldas, que nessa mesma noite tentou um soneto.
A inspiração não acudiu ao chamado, mas a imagem da moça de Catumbi dormiu com ele e acordou com ele. Daí em diante, o pobre Caldas frequentou o bairro. Ia e vinha, passava muitas vezes, espreitava a hora em que pudesse ver Joaninha. Às tardes, Joaninha aparecia à janela, mas além de não ser já tão assídua como antes, era voluntariamente alheia à menor sombra de homem. Não fitava nenhum, não dava sequer um desses olhares que não custam nada e não deixam nada. Fizera-se uma espécie de freira leiga. Creio que ela hoje me viu. Pensava consigo, guarda-livros, uma tarde em que ele, como de uso, passara por baixo das janelas, levantando muito a cabeça. A verdade é que ela tinha os olhos na erva que crescia à beira da calçada, e o Caldas, que ia passando, naturalmente, entrou no campo da visão da moça. Mas tão depressa ela o viu, levantou os olhos e estendeu-os à chaminé da casa fronteira. Caldas, porém, edificou sobre essa probabilidade um mundo de esperanças. Casariam talvez naquele mesmo ano. Não, ainda não, faltavam-lhe meios. Um ano depois, até lá, dar-lhe-iam interesse na moça. A casa era boa e próspera, vieram cálculos de lucro, a contabilidade deu braço à imaginação, e disseram muitas coisas bonitas uma à outra. Algarismo e suspiros trabalharam em comum, tais como se fossem do mesmo ofício. Mas o olhar não se repetiu naqueles dias próximos e o desespero entrou na alma do guarda-livros. A situação moral deste agravou-se. Os versos entraram a cair entre as contas, e os dinheiros entrados nos livros da casa mais pareciam sonetos que dinheiro. Não é que o guarda-livros os escriturasse em verso, mas alternava as inspirações com os lançamentos, e o patrão um dia foi achar entre duas páginas de um livro um soneto imitado de Bocage. O patrão não conhecia esse poeta nem outro, mas conhecia versos e sabia muito bem que não havia entre os seus devedores nenhum lírio do céu, lírio caído em terra. Perdoou o caso, mas entrou observar o empregado. Este, por sua desgraça, ia de mal a pior. Um dia, quando menos esperava, disse-lhe o patrão que procurasse outra casa. Não lhe deu razões. O pobre diabo, aliás tímido, tinha certo orgulho que não lhe permitiu ficar mais tempo e saiu logo. Não há mau poeta, nem guarda-livros relaxado que não possa amar deveras, nem ruins versos tiraram jamais a sinceridade de um sentimento, ou o fizeram menos forte. A paixão desse pobre moço desculpara os seus desassos comerciais e poéticos. Ela o levou por descaminhos inesperados, fê-lo passar crises tristíssimas. Tarde achou um mau emprego. A necessidade fê-lo menos assíduo em Catumbi. Os empréstimos eram poucos e escassos. Por muito que ele cortasse a comida, morava com um amigo, por favor, não lhe davam sempre para os colarinhos imaculados, nem as calças são eternas. Mas essas ausências longas não tiveram condão de abafar ou atenuar um sentimento que, por outro lado, não era alimentado pela moça. O novo emprego melhorou um tanto a situação do namorado. Voltou a ir lá mais vezes. Era fim do verão, as tardes tendiam a diminuir, e pouco tempo lhe restaria delas para dar um pulo a Catumbi. Com o inverno cessaram os passeios. Caldas desforrava-se aos domingos. Não me pergunteis se tentou escrever a Joaninha. Tentou, mas as cartas ficavam-lhe na algibeira. Eram depois reduzidas a verso, para suprir as lacunas da inspiração. Recorreu aos bilhetes misteriosos, nos jornais com alusões à moça de Catumbi, marcando o dia e hora em que ela o veria passar. Joaninha parece que não lia jornais, ou não dava com os bilhetes. Um dia, por acaso, sucedeu achá-la à janela. Sucedeu também que ela sustentasse o olhar dele. Eram velhos costumes, jeitos de outro tempo, que os olhos não haviam perdido. A verdade é que ela não viu. A ilusão, porém, foi imensa. E o pobre Caldas achou naquele movimento inconsciente da moça uma adesão, um convite, um perdão. Quando menos, e do perdão à cumplicidade, bem podia não ir mais que um passo. Assim correram dias e dias, semanas e semanas. No fim do ano, Caldas achou a porta fechada. Cuidou que ela se houvesse mudado, indagou pela vizinhança. Soube que não. Uma pessoa de amizade ou ainda parenta levara a família para um sítio no interior. Foram passar o verão. Caldas esperou que o verão acabasse. O verão não andou mais depressa que de costume. Quando começou o outono,
Caldas foi um dia ao bairro e achou a porta aberta. Não viu a moça e achou esquisito que não regressava de lá, como antes, comido de desespero. Pôde ir ao teatro, pôde ir cear. Entrando em casa, recapitulou os longos meses de paixão não correspondida. Pensou nas somas passadas para poder atar uma gravata nova. Chegou a recordar alguma coisa parecida com lágrimas. Foram, porventura, os seus melhores gestos. Fechou-se desses, como se vexara dos outros. Quis voltar a Catumbi no domingo próximo, mas a história não guardou a causa que impediu esse projeto. Só guardou que ele tornou a ir ao teatro e a cear. Um mês depois, como passasse pela rua da Quitanda, viu paradas duas senhoras, diante de uma loja de fazendas. Era a Inglesinha Barcelos e a mãe. Caldas chegou a parar um pouco adiante. Não sentiu o alvoroço antigo, mas gostou de vê-la. Joaninha e a mãe entraram na loja. Ele passou pela porta, olhou sem parar e foi adiante. Tinha de estar na praça às 2 horas e faltavam 5 minutos. Joaninha não suspeitou sequer que ali passara o único homem a quem não correspondeu e o único que verdadeiramente a amou. Fim. E aí, gostou? Então siga, comente, compartilha e até o próximo livro.